Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa maratona da função quadrática, certo? Então, semana passada, no vídeo anterior, que eu vou deixar aí no card, a gente viu o que é uma função quadrática, aprendeu a calcular o valor dela no ponto e aprendeu também a calcular as raízes. E hoje o que a gente vai ver? Tudo de gráfico, certo? Então, fica comigo aí até o final, certo? A gente vai trabalhar com GeoGebra, a gente vai ter um materialzinho assim especial para vocês, certo? Então, dá uma curtida aí no vídeo se você está gostando do conteúdo. Se inscreve aí no canal e bora para nossa aula que o conteúdo hoje está extenso. Então, bora lá. Pessoal, antes de começar aqui, certo? Já falando como é o gráfico da função quadrática, vamos primeiro lembrar como é que a gente constrói gráfico, certo? Então, eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado. É uma função quadrática, certo? Porque meu expoente aqui é 2. No caso, é uma função quadrática em que o a é 1, o B é 0 e o C também é 0, certo? Então, é uma função aqui bem simples que eu coloquei só de exemplo para a gente ver como é o gráfico de uma função quadrática. Como é que eu vou fazer? Vou atribuir valor a x para descobrir os valores de y. Então, vou colocar aqui x, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E agora eu vou calcular os valores de y correspondentes. Então, eu vou calcular aqui, ó, meu f de menos 3 é menos 3 ao quadrado, que é 9. F de menos 2, que é menos 2 ao quadrado, que é 4. Meu f de menos 1, que é menos 1 ao quadrado, que é 1. F de 0, 0 ao quadrado, que é 0. Meu f de 1, 1 ao quadrado é 1. F de 2, 2 ao quadrado, que é 4. E f de 3, 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, algumas coisas que eu quero chamar a atenção aqui antes da gente ir para o gráfico. Então, perceba o seguinte. Eu tenho aqui, ó, valores diferentes de x que estão gerando o mesmo valor de y. Então, eu posso já afirmar que essa função ela não é injetora. Por quê? Lembra quando uma função é injetora? Para uma função ser injetora, eu tenho que elementos diferentes do domínio tem que gerar imagens diferentes. Eu tenho aqui elementos diferentes do domínio que estão gerando a mesma imagem. Então, quando eu montar aqui meu par ordenado, ó, menos 3, 9. Então, quando x for menos 3, eu vou me ligar com 9. Quando x for 3, eu também vou me ligar com 9. Isso ocorre também aqui, ó. Quando x for menos 2, eu vou gerar o 4. Quando x for 2, eu também vou gerar o 4. Então, ó, valores diferentes do domínio que estão gerando a mesma imagem. Então, ó, menos 1 gera 1 e o 1 também vai gerar 1. E aqui é o ponto 0, 0. Certo? Então, já sei que essa função não é injetora. Se ela não é injetora, eu também já sei que ela não tem inversa, certo? Então, não possui inversa. Não possui inversa. Considerando, certo, que essa função f está indo dos reais nos reais, certo? E agora vamos marcar aqui esses pontinhos no plano cartesiano para ver como é o gráfico dessa função. Então, ó, gente, coloquei já a figurinha aqui marcada, certo? Quando eu marquei os pontos lá que eu gerei no plano cartesiano, o que é que eu tive como figura? Eu obtive essa curva que a gente vai chamar de parábola. Então, vou anotar aqui, ó, é a parábola. Então, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, certo? E o que é que tem de especial aqui nessa curva? Vamos pensar o seguinte. Primeiro que eu não posso classificar essa minha função agora como crescente ou decrescente. Veja que agora ela é decrescente, né? Ela tem agora um ramo, eu vou chamar de ramo, uma parte decrescente. Chega num pontozinho aqui, que eu vou chamar esse ponto de vértice. É o vértice da minha parábola. E a partir daqui ela começa a crescer. Então, agora a função ela é crescente ou decrescente
em intervalos, certo? Eu não posso classificar como eu tinha lá na função afim, que era uma função completamente crescente. Não, aqui ela tem um intervalo que ela decresce e aqui ela tem um intervalo que ela cresce, certo? E perceba também que esse meu eixo y aqui no caso, para esse exemplo, ele está dividindo essa minha parábola aqui no meio. Como é que eu sei, professor? Ó, porque quando eu estou aqui a uma distância, ó, eu peguei a mesma distância de um lado e do outro, eu tenho o mesmo valor de y. Então, é como se esse meu eixo y ele estivesse funcionando como um espelho. Isso aqui a gente vai chamar de eixo de simetria. É o eixo de simetria da minha parábola, que para esse caso específico foi o eixo y. Sempre vai ser? Não, certo? A gente vai ver que vai modificar aqui alguns parâmetros e essa função ela vai se deslocar. Outra coisa interessante, quando eu tinha lá na minha função afim, eu pegava apenas 2 pontos, porque eu sabia que a função era uma reta, o gráfico era uma reta, pegava 2 pontos e já conseguia traçar minha reta. E aqui, para desenhar o gráfico dessa parábola, será que se eu atribuir valores aleatórios, eu vou conseguir traçar esse gráfico? Possa ser que não, gente, porque vamos supor que você atribuiu valores aleatórios apenas positivos. Então, você não vai ter esse outro traçado aqui dessa minha parábola, certo? Então, pode ser que você tenha a falsa impressão de que isso daqui é totalmente positivo, ou que seria uma reta, por exemplo, se você pegasse apenas 3 valores aqui dessa minha parábola, certo? Dessa minha função. Então, para desenhar o gráfico de uma parábola, eu preciso de alguns pontos específicos. Eu vou precisar do vértice, certo? Então, vou precisar do vértice, identificar quem seria o vértice e identificar pontos à direita do vértice e pontos à esquerda do vértice, que é para a gente poder fazer o nosso desenho, a nossa curva. Tranquilo? E aí, bem, vamos avançar, certo? Professora, o que acontece quando a gente modifica os coeficientes? Por exemplo, então, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Será que aquela parábola ela sempre vai ter a concavidade daquela forma voltada para cima? Ou ela pode ter concavidade voltada para baixo? Esse eixo de simetria ele pode se deslocar? Pode, gente. Pode acontecer várias coisas, certo? Por isso que eu vou usar aqui o nosso amigo GeoGebra, que é para a gente ver o que acontece. Porque também tem gente que pode estar se perguntando o seguinte, professora, eu pensei que a função quadrática ela tinha 2 raízes, mas a senhora mostrou aqui, ó, nesse desenho, ela só tem uma raiz, que nesse caso aí é o nosso próprio vértice, certo? Então, peraí, deixa eu me ajeitar aqui, né, porque eu tapei aqui os pontinhos. Então, ó, eu tenho aqui o ponto A, que era o 0, 0, né, foram os pontos que eu marquei lá na tabelinha, coloquei aqui. Então, eu tenho aqui a raiz, que é o próprio vértice. E agora, como é que a gente faz, né? Vamos analisar aqui, vamos estudar o GeoGebra para a gente poder identificar aqui o que acontece. Certo? Então, bora lá. Aí, pessoal, aqui no nosso GeoGebra, vou colocar aqui a função, por exemplo, a função f de x igual a x quadrado. E aqui eu vou zerar. Vou tentar aqui zerar o B e vou tentar aqui zerar o C, para a gente ver o que acontece. Então, ó, partindo da minha função f de x igual a x quadrado, que foi a que eu coloquei lá para vocês anteriormente. Então, o que é que eu tenho? Eu sei que meu A é positivo, concavidade, então está voltada para cima. Como eu só tenho uma raiz, e a gente viu lá na fórmula de Bhaskara que x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, então, se meu delta for nulo, eu vou ter o que eu posso dizer 2 raízes iguais ou apenas uma raiz, dependendo aí da bibliografia que você estuda, certo? Então, tá aqui minha função. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a modificar esse meu coeficiente A para a gente perceber o que acontece. Então, eu vou começar a aumentar. Olha só. Quando eu começo a aumentar o meu valor de A, o que é que está acontecendo com minha parábola? Ela está ficando cada vez mais fechadinha. Se eu for diminuir meu valor de A, ela vai começar a ficar cada vez mais abertinha, até que vai chegar um ponto, ó, que eu vou pegar meu A e vou deixar ele negativo. O que será que vai acontecer? Né? Vamos aqui, ó, bem devagarzinho. Opa, meu A for 0. Se meu A for 0, então a minha função ela é constante. E se ele for negativo, ó, gente, minha parábola ela virou de cabeça para baixo, certo?
virou de cabeça para baixo. E olha, a gente pode até ficar brincando, ó, com cavidade para cima, com cavidade para baixo. Para cima, para baixo. Então, ó, meu A negativo com cavidade voltada para baixo. E à medida que agora eu diminuo o meu valor de A, certo? Porque ele está diminuindo, está aumentando em módulo, porém esse valor aqui está diminuindo. Então, ele vai ficar cada vez mais fechadinho, certo? Porque, por exemplo, menos 5 é menor que menos 1 ou menos 2, como está aqui, certo? Apesar de estar aumentando em módulo. Mas eu estou diminuindo o valor se eu considerar o sinal. Então, quanto menor for o valor, mais fechadinha vai ser minha parábola, certo? E aí, agora eu vou voltar ela para ser positiva. Opa! Para ser positiva. E a gente agora modificar outro parâmetro para a gente ver o que acontece. Então, com A maior que zero, com cavidade para cima. A menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Quanto maior for o meu valor de A, se ele for positivo, mais fechadinha a minha parábola. Quanto menor for o meu valor de A, se ele for negativo, mais fechadinha a minha parábola, certo? Estou considerando aqui sempre, veja que não mudou, certo? Eu só fiquei com uma raiz, então meu delta não modificou, é sempre igual a zero. Agora eu vou começar a modificar o parâmetro C. O que acontece? Ó, eu vou começar a aumentar. Eita, comecei a aumentar aqui meu valor de C. Olha o que está acontecendo. A minha parábola ela está subindo, ela está tendo um deslocamento vertical aí para cima. E o que aconteceu com o meu valor de delta? Ele vai ficar negativo. Por quê, gente? Porque eu não tenho raiz. Veja que eu não tenho interseção do meu gráfico com o eixo X. Que a raiz da função é exatamente isso. É a interseção do gráfico com o eixo X. Então, como eu não vou ter interseção, eu não vou ter raiz da função. Ou seja, meu delta aqui ele é menor que zero. Porque eu não tenho raiz real. Certo? E aí, ó. Quando eu for descendo, certo? Diminuindo meu valor de C, minha função vai descendo. E perceba que a interseção da minha função com o eixo Y é exatamente o meu valor de C, certo? Ó, se C aqui, por exemplo, for menos 2, ó, veja que a interseção... Opa, menos 2. Veja que a interseção está ocorrendo menos 2. Eita, professora, agora apareceram duas raízes. Pois é, agora apareceram duas raízes. Então, se eu tenho duas raízes, é porque meu delta ele é o quê? Positivo, ele é maior que zero. E aí, eu tenho aqui o vértice, né? Aí, as minhas duas raízes, perceba que eu continuo com o meu eixo de simetria aqui no eixo Y. Então, quando eu for diminuindo, certo? Minha parábola vai descendo. Então, o que é que o parâmetro C faz? Ele vai fazer minha parábola subir ou minha parábola descer. Nesse caso, se eu ficar subindo e descendo a parábola, ó, uma hora eu vou ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. O que é que está modificando? Meu valor de delta também. Se eu não tenho raiz, delta negativo. Se eu tenho uma raiz, delta zero. Se eu tenho duas raízes, delta positivo. E agora eu vou zerar aqui de novo, tá, gente? Aliás, vou colocar aqui no menos 5. E vamos ver o que acontece quando eu modifico o meu parâmetro B. Então, eu vou começar a aumentar meu valor de B. Então, B vai ficar positivo. Então, olha o que aconteceu. Ela se deslocou aqui para a esquerda. Então, quando eu modifico o meu parâmetro B, o que vai acontecer? Veja que meu eixo de simetria agora, ele saiu do eixo Y, certo? Porque o eixo de simetria é o eixo que divide a minha parábola ao meio. Veja que meu vértice também saiu do eixo Y. E aqui eu tenho duas raízes, meu delta positivo, meu A positivo com cavidade voltada para cima, meu C é menos 5, então a interseção com o eixo Y é no menos 5. E meu B, ele é positivo. Então, a interseção da minha parábola com o eixo Y vai ocorrer no ramo crescente da minha parábola. E se fosse negativo, professora? Se fosse negativo, ó, vamos ver o que acontece. A interseção do eixo Y com a minha parábola vai ocorrer no ramo decrescente. Perceba que o C, certo, continuou menos 5, então a interseção continua ocorrendo no ponto menos 5. O A continuou o mesmo, então com cavidade continua voltada para cima, a aberturazinha da parábola também continua a mesma, só que modificou aqui, ó, é a interseção ocorrer no ramo crescente ou a interseção ocorrer no ramo decrescente. Então, se B for negativo, a interseção ocorre no ramo decrescente.
Se B for positivo, a interseção vai ocorrer no ramo crescente. E aí, gente, vocês podem ficar brincando com isso aqui, ó. Por exemplo, agora modificar aqui meu valor de A, certo? Deixar o A negativo com cavidade fica para baixo. E aí, eu vou deixar esse link aqui para vocês ficarem brincando aí com a parábola, tá certo? E aí, bora voltar aqui para nossa aula. Certo? Então, professora, a senhora falou bastante do vértice, certo? Eu entendi o que é vértice, mas e como é que a gente calcula o vértice, já que a gente precisa do vértice para desenhar a nossa parábola? Então, vamos aprender isso agora. Então, como eu falei a vocês, o eixo de simetria vai dividir aqui minha parábola ao meio, certo? Então, a distância aqui, ó, desse ponto do x' e do x2' ao vértice, ela é a mesma, que eu chamei aqui de D. Ou seja, eu tenho aqui um vértice, que vai estar aqui associado a um x do vértice e a um y do vértice, porque um ponto ele tem a coordenada x e tem a coordenada y. E essa minha coordenada x, ela vai ser exatamente o quê? O ponto médio de x' e x2'. Por quê? Porque está passando no meio, tá, gente? Então, meu x do vértice, aqui no caso, é o ponto médio. Ele está no meio de x' e x2'. Então, como é que eu vou fazer para encontrar meu x do vértice? Eu vou fazer x' mais x2' dividido por 2. Só que, quem é x' e quem é x2'? Vamos lembrar que quando a gente fala da fórmula de Bhaskara, né, a gente bota aqui x igual a menos d mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí, eu tenho que meu x' é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E meu x duas linhas é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Deixa eu me subir aqui porque eu vou precisar desse espacinho de baixo. Então, vamos fazer aqui separadamente quem seria x' mais x2'. Então, vou fazer menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, como meus denominadores são iguais, eu vou trabalhar só com os numeradores. Então, menos b, menos 2b, mais delta, mais raiz de delta, menos raiz de delta é 0. E aqui repete o 2a. Simplificando, certo? 2 dividido por 2 é 1. Então, eu tenho que x' mais x2' é menos b sobre a. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o x do vértice. Então, o x do vértice é x' mais x2' sobre 2. Quem é x' mais x2'? Menos b sobre a. Tudo isso dividido por 2. Como é que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tem videozinho aí também que eu vou deixar para vocês, certo? Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E aí, eu já consigo calcular quem seria meu x do vértice sem precisar saber as raízes, só com os coeficientes a e o coeficiente b da minha função. Tranquilo? Certo, professora. Mas o vértice, ele não é só x do vértice, é x do vértice e y do vértice. Como é que a gente calcula o y? Pessoal, perceba que o y é aquele valor, né, associado ao x do vértice. Então, eu quero saber qual o valor de y quando o x for menos b sobre 2a. Então, eu quero calcular o f de x do vértice. Então, eu estou querendo calcular f de x do vértice, considerando que f é uma função ax² mais bx mais c, e eu quero calcular f de x do vértice. Então, vai ser a vezes x do vértice ao quadrado, mais b vezes x do vértice, mais c. Então, eu vou escrever agora aqui y do vértice. Quem é x do vértice? É a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b
sobre 2A mais C. Então, y do vértice vai ser igual a A, que multiplica menos b ao quadrado é b quadrado, sobre 4a quadrado, mais, aliás, menos, positivo com negativo é negativo. Vai ficar menos b quadrado sobre 2a mais c. Como eu tenho denominadores diferentes, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o m e mc. Antes disso, deixa eu ajeitar aqui, simplificar, né? Ó, a dividido por a é 1 e a quadrado dividido por a é a. Então, eu vou ficar com y do vértice igual a b quadrado sobre 4a menos b quadrado sobre 2a mais c. E agora sim, vou tirar o MMC aqui, que no caso é 4A. Então, vai ficar 4A dividido por 4A, 1 vezes B quadrado, menos A quadrado dividido por 2, 4A dividido por 2A, vai ser 2 vezes B quadrado, dá 2B quadrado. Mais 4A dividido por 1, 4A, vezes C, 4AC. Vamos ajeitar aqui. Y do vértice vai ser igual. B quadrado menos 2B quadrado é menos B quadrado, mais 4AC sobre 4A. E aí, vamos lembrar aqui uma coisa, tá, gente? Do nosso delta, né? Quem é delta? É B quadrado menos 4AC. Olha como é parecido com o que tem aqui. Qual a diferença? A diferença são os sinais que estão trocados. Então, é como se eu tivesse multiplicado aqui, ó, por menos 1. Então, menos delta é menos b quadrado mais 4ac. Ou seja, meu y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí, agora eu também consigo calcular o y do vértice usando os coeficientes a, b e c, certo? Não necessariamente eu preciso saber quem seria o x do vértice. E aí, eu calculo aqui quem seria meu y do vértice, certo? Então, a gente já sabe que o gráfico de uma parábola, o gráfico de uma equação quadrática é uma parábola, certo? A gente já sabe que a interseção com o eixo y ocorre aqui no meu parâmetro c, certo? Que é meu termo independente. Eu já sei que se meu delta for maior que zero, eu tenho duas raízes. Já sei calcular o x do vértice, já sei calcular o y do vértice. Então, eu já sei de muita coisa. O que é que falta aqui para a gente? Estudar aí a relação entre as raízes. Então, a gente já viu que uma das relações é a soma entre as raízes, que no caso aqui a gente observou que é menos b sobre a. E se eu quiser agora o produto entre as duas raízes, professora? Como é que eu vou fazer, certo? Então, lembrando que x' é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Quando eu faço isso, pessoal, já estou considerando aqui, certo? Que eu tenho duas raízes, ou que meu delta é positivo. Então, menos b menos raiz de delta sobre 2a. E agora eu vou multiplicar essas coisas, certo? X' vezes x duas linhas igual menos b mais raiz de delta sobre 2a, que multiplica menos b menos raiz de delta sobre 2a. Como é que eu multiplico? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E aqui, ó, eu vou usar a propriedade distributiva, ou vulgo chuveirinho, certo? Então, eu tenho x' vezes x duas linhas igual menos b vezes menos b, vai dar aqui b ao quadrado. Menos b vezes menos delta dá mais b raiz de delta. Agora, deixa eu me trazer aqui para baixo, eu vou precisar desse espacinho. Mais raiz de delta vezes menos b dá menos b raiz de delta. E positivo vezes negativo dá negativo, raiz de delta vezes raiz de delta é delta. Que seria raiz de delta ao quadrado, que é o próprio delta. E aqui sobre 4a quadrado. Então, x' vezes x duas linhas vai ser igual
B raiz de delta menos B raiz de delta, 0. E aqui eu fiquei com B quadrado menos delta, que é B quadrado, menos 4AC, sobre 4A quadrado. Então, x' vezes x, duas linhas, vai ser igual a B quadrado. Esse negativo que está aqui na frente vai modificar todo o sinal aqui do parêntese. Então, menos B quadrado mais 4AC sobre 4A quadrado. E aí, ó, B quadrado menos B quadrado, 0. Então, ficou aqui, ó, 4AC dividido por 4A quadrado. E aí, vamos simplificar. 4 dividido por 4 é 1, A dividido por A é 1, A quadrado dividido por A é A. E aí, x' vezes x, duas linhas, é igual a C sobre A. E aí, guardem essa relação, que no próximo vídeo a gente vai usar essas relações para calcular as raízes da função. Tranquilo? E aí, para encerrar aqui a nossa aula, vamos fazer aqui um breve resumo, certo? Então, o que é que a gente viu? Que se uma função for quadrática, o gráfico é uma parábola. Se o A positivo com cavidade voltada para cima, quanto maior o valor de A, mais fechadinha é minha parábola. Então, eu tenho aqui, ó, que o A1, esse daqui, ó, é maior que o A2, que é maior que o A3, que é maior que o A4. Se meu A for negativo, com cavidade vai ser voltada para baixo. E aí, quanto menor meu valor de A, mais fechadinha vai ser minha parábola. A gente viu também que se modificar o parâmetro C, ó, perceba que eu tenho aqui f de x quadrado, que é x quadrado mais 2, então só alterei o C. Quando eu somo 2, o que é que aconteceu com minha parábola? Ela se desloca duas casas para cima. Quando eu subtraio 2, o que aconteceu com minha parábola? Deslocou duas casas para baixo. Então, o parâmetro C faz minha parábola subir ou minha parábola descer. E aí, o que acontece quando eu modifico aqui meu parâmetro B? Veja que olhando para esse gráfico, eu já posso identificar muita coisa. Eu posso identificar o valor de C, que é meu termo independente, é a interseção com o eixo Y. Eu já sei, olhando para essa parábola aqui também, que o A é positivo, porque com cavidade está voltada para cima. Se eu tenho duas raízes, eu também já sei dizer que o delta é positivo. E se a interseção está correndo no ramo decrescente, eu posso dizer que meu B é negativo. Olha para cá, para esse segundo exemplo. Meu valor de C, meu termo independente, continua o mesmo, menos 2. Meu A continua positivo, porque com cavidade é para cima. Tenho duas raízes, então meu delta continua maior que 0, certo? E meu B, o B aqui, ó, a interseção que está ocorrendo no ramo crescente, então meu B é positivo. E o último exemplo, eu tenho aqui que meu valor de C continua sendo menos 2. O meu A continua positivo, porque com cavidade voltada para cima. Continuo com duas raízes, então delta é maior que 0. E meu valor de B, gente, B aqui é igual a 0. Por quê? Porque a interseção ela está ocorrendo aí no meu vértice, certo? Tranquilo? Então, até aí. Então, pessoal, por hoje é só. Vou deixar o material aí de apoio para vocês. Aproveitem, bons estudos e até mais.